Olá, pessoal! Na aula de hoje abordaremos estudos culturais, currículo e educação. O que seriam os estudos culturais? Qual sua importância para a prática educativa e principalmente para a educação? Partindo de conceitos a respeito desta área de estudos, os estudos culturais, iremos tentar conceber cultura, identidade, poder, sujeito, bem como pedagogia cultural e pedagogia da mídia. Veremos agora o que seria a cultura na concepção de Stuart Hall. Os estudos culturais não configuram uma disciplina, mas uma área onde diferentes disciplinas interagem, visando o estudo de aspectos culturais da sociedade. Como percebemos para Stuart Hall, a ideia é concebermos a cultura hoje como espaço de significação social, ou seja, trabalharmos com diferentes artefatos culturais. Neste sentido, esta cultura, para os estudos culturais, trabalharia com alguns tipos de significações, ou seja, construções de sujeitos, modos de subjetividade e, principalmente, desigualdades sociais. O que seriam, então, os estudos culturais? Os estudos culturais vão buscar, de diversas maneiras, compreender e, principalmente, definir cultura, significação, identidade e poder. Assim, qualquer artefato que possa ser considerado cultural será investigado. No nosso caso, mídia, arquitetura, literatura, música, entre outros. Sardin e Van Loon, porém, nos auxiliam no sentido de salientar que estudos culturais não seriam qualquer coisa, bem como qualquer coisa não seriam os estudos culturais. Assim, para os dois pesquisadores, 5 questões seriam os eixos ou conexões para podermos definir quais seriam os objetivos dos estudos culturais. Veremos agora 5 pontos que distinguem os estudos culturais. O primeiro ponto a ser enfocado seria relações entre poder e práticas culturais. É importante destacar que nesta área de estudos, os estudos culturais, nós temos um autor muito importante, chamado Foucault, que inclusive nos auxilia para a definição de poder. Assim, para Foucault, não existe sociedade sem poder. Ou seja, o poder não impede a construção do saber, bem pelo contrário, ele produz o saber, saber sobre corpos, saber sobre sujeitos. O que seria poder? Na realidade, poder vai ser constituído por mecanismos ou dispositivos, que ninguém detém, apenas se exerce. Ou seja, não escapa de ninguém, circula entre todos nós e vai nos constituindo de diferentes formas. O segundo ponto enfatizado por Sardin e Van Loon, complexidade no interior dos contextos sociais e políticos. Ou seja, as relações que poderemos estabelecer entre poder e saber nestes contextos. Terceiro ponto seria a cultura como dupla função, ou seja, se por um lado ela é objeto de estudo, a cultura também ela pratica ações frente à construção de identidades e diferenças. Quarto ponto para os autores. O conhecimento como quem conhece e o que é conhecido. Na realidade, aqui tentará se enfocar a construção da identidade do sujeito e uma identidade que chamamos também muitas vezes de identidade cultural ou social. A avaliação moral da sociedade moderna será enfatizada pelos autores como quinto ponto referente à preocupação dos estudos culturais. Nesta área, buscaríamos então, além de estudar essas questões, propor estratégias ou repensar estratégias frente às ações políticas até hoje estabelecidas.
Compreende-se cultura não como uma expressão orgânica de uma comunidade, nem como uma esfera autônoma de formas estéticas, mas como um contestado e conflituoso conjunto de práticas de representação ligadas ao processo de composição e recomposição dos grupos sociais. Assim, na ótica dos estudos culturais, as sociedades capitalistas, na realidade, ficariam vinculadas a um processo de desigualdade social relacionada à raça, etnia, gênero, sexo e outras tantas questões. Assim, a cultura, como espaço de luta pela significação, começa a ser construída, ou seja, quem escolhe ou quem constrói conceitos como analfabeto, alfabetizado, homem, mulher, o que significa ser criança, infância. Será que toda criança possui infância nas concepções atuais? O que significa ser índio, negro, branco? Essas questões serão discutidas e argumentadas pelos estudos culturais. A cultura é agora um dos elementos mais dinâmicos e mais imprevisíveis da mudança histórica do novo milênio. Não devemos nos surpreender, então, que as lutas pelo poder deixem de ter uma forma simplesmente física e compulsiva para serem cada vez mais simbólicas e discursivas e que o poder em si assuma progressivamente a forma de uma política cultural. A cultura, assim, não pode mais ser compreendida como apenas um espaço de construção de saberes ou relacionado a processos estéticos, intelectuais, morais. A cultura, assim, será sempre um palco de negociações, não negociações, que nos engendram, nos articulam, nos constituem através de estratégias de poder. Poder muitas vezes associadas a algumas ideias deterministas que, infelizmente, a escola constitui e continua, então, a constituir, embasada através das nossas estratégias, então, metodologias, bem como estrutura curricular. Assim, para os estudos culturais, a cultura ela deve ser ressignificada, no sentido de que possamos questionar os conflitos e desigualdades gerados pela mesma. Estudos culturais e educação. Qual a importância dos estudos culturais para a educação? Marisa Costa nos auxilia em uma fala. Nesse percurso pelas movimentações dos estudos culturais e por seus cruzamentos com a educação e a pedagogia, encontramos subsídios para afirmar que a educação se dá em diferentes espaços do mundo contemporâneo, sendo a escola apenas um deles. No nosso dia a dia, lemos jornais, assistimos filmes, televisão, noticiários, escolhemos inclusive determinadas revistas, locamos determinados filmes, vamos ao cinema. Será que isto seria apenas manifestações culturais para os estudos culturais? São práticas de representação. Práticas de representação que constroem sentidos, sentidos que irão circular, sentidos que irão, então, de alguma forma, nos constituir. Essas práticas de representação estariam, assim, associadas à mídia, aos noticiários, a tudo aquilo que lemos, escutamos, a tudo aquilo que faz parte da nossa vida cotidiana e que muitas vezes não significamos. Porém, estas práticas, elas nos significam, elas nos constituem e começam a ditar o que é certo, o que é errado, ou seja, a construir verdades. E principalmente uma única verdade, o que é ser homem, o que é ser mulher, o que é ser criança, o que é ser velho, em uma sociedade que hoje trabalha muito com a aparência e principalmente com o adolescente. Somos educados assim fora da escola, somos educados por imagens, somos educados por músicas, ou seja, representações que circulam e que vão constituir o currículo cultural.
Currículo cultural diz respeito à representação de mundo, de sujeito, eu, de sociedade, que a mídia e outros artefatos constituem. Assim, o currículo cultural cria formas de ser, formas de portar-se, formas de ver visibilidades. Ou seja, tanto a mídia impressa quanto a mídia falada vão nos constituindo de diversas formas. Por exemplo, Dia da Criança. Qual é a percepção de criança trabalhada no mês de outubro? Será que as crianças hoje realmente são inocentes? Ou, outros vão colocar que não, seriam perversas? Por que somente a criança teria direito a brincar? Será que a criança brinca e o adulto joga? Ou a criança também pode brincar ou jogar? Dimensão formativa dos artefatos de comunicação e informação. Esta é a ideia da pedagogia da mídia, estudar estes artefatos, ou seja, como a mídia vai nos constituindo, como a mídia vai nos moldando, vai moldando inclusive construindo nossos corpos, vai disciplinando estes corpos, vai construindo uma imagem de criança, de adolescente, de professor. Exemplo, quem de nós já não viu algum filme, alguma série com um modelo de professor? Como a mídia constitui esse modelo de professor? Será que realmente somos representados através destes filmes, destes seriados, dessas novelas? Ou aquele professor que lá está sendo representado não nos representa? Identidade e currículo. Para os estudos culturais, os saberes que circulam entre nós, tudo aquilo que é dito e visto vão nos constituindo, vão constituindo nossa identidade e acabam sendo refletidos na estrutura curricular nas escolas. Stuart Hall nos auxilia nesta questão. A identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia. Ao invés disso, à medida que os sistemas de significação e representação cultural se multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos identificar, ao menos simplificações. Se o sujeito é construído socialmente, historicamente, ou seja, é um sujeito histórico, subjetivado, a identidade para Hall não seria diferente. Hall enfatiza, assim, uma identidade construída também historicamente, socialmente. Não uma identidade biológica de algumas áreas do conhecimento, não uma identidade que nascemos com esta, mas uma identidade que começa a ser construída através de redes de dispositivos de saber-poder, através da estruturação de um currículo, bem como de pedagogias da mídia. Assim, assumimos identidades diferentes em momentos diferentes, ou seja, a nossa identidade ela é transitória, ela é contraditória, ela vai se constituindo e se reconstituindo através dos nossos movimentos na sociedade, através das nossas relações, através daqueles dispositivos que chamamos até agora de dispositivos de saber e poder. Nossa identidade social é construída no interior da representação através da cultura. Assim, nossa identidade social vai sendo constituída e construída através de nossas relações, relações através de discursos, uma relação dialógica, que inclusive constitui nossa subjetividade, ou seja, o nosso modo de ser. Assim, a subjetividade também é construída de uma forma histórica, cultural. São processos que nos dizem, que nos constituem, o que significa ser eu, Cristiane, o que significa ser você, seu colega, o que significa ser suas crianças. A identidade social nos coloca, nos situa em determinado espaço nesta cultura.
O nexo íntimo e estreito entre educação e identidade social, entre escolarização e subjetividade, é assegurado precisamente pelas experiências cognitivas e afetivas corporificadas no currículo. Tanto os estudos culturais quanto outras correntes teóricas enfatizam a necessidade de problematizarmos o currículo. Ou seja, como o currículo fabrica sujeitos, tanto professor quanto alunos. O que está sendo dito e visto neste currículo? O que existe a respeito ou acerca de gênero, de sexo, de etnia, de desigualdades? Como este currículo foi construído? Currículo como produção de identidade e diferença social. Quem somos nós? Quando vamos analisar um currículo, no sentido de construção de identidade, deveríamos perguntar isto: quem somos nós? Ou seja, o que o currículo reflete a respeito daqueles sujeitos que ali estão? Será que este currículo realmente reflete os nossos conhecimentos, os saberes ditos populares e o saber dito científico? Quais são as identidades que estão ali presentes naquela estrutura curricular? É identidades que temos realmente em nossa sala de aula ou identidades desejadas? O currículo, assim, produz identidade. Produz identidade no sentido em que ele nos localiza em determinados espaços, sejam eles espaços culturais sociais, espaços econômicos, sejam eles espaços associados ao sexo, ao gênero. Assim, o currículo constitui, inclusive, normas a respeito de corpo, disciplinamento de corpos. Como devemos brincar, em que horário deve-se permitir este brincar, ou educação infantil associada a brincar, séries iniciais associada a saber. Ideias estas presentes na estrutura curricular. Identidade e diferença. Identidade e diferença são inseparáveis, ou seja, aquilo que somos não pode ser separado daquilo que não somos. Por quê? Porque, na realidade, aquilo que somos e não somos refletem um lugar de pertencimento, refletem um espaço no qual estamos ou não estamos. Só para problematizar. Crianças com necessidades educacionais especiais. Identidade e diferença. Será que aceitamos o diferente? Será que conseguimos conceituar diferença? Por que devemos dizer que eles são ditos especiais ou ditos sujeitos com necessidades educacionais especiais? Será que os outros alunos não teriam necessidades educacionais especiais? Quem seriam os sujeitos com necessidades educacionais especiais para o MEC? Os sujeitos com necessidades educacionais especiais para o MEC seriam sujeitos que apresentam deficiência mental, deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência física e deficiências múltiplas. Além daqueles sujeitos que apresentam condutas típicas, percebidas então como déficit de atenção e hiperatividade, bem como transtornos mentais e comportamentais, e ainda sujeitos que possuem altas habilidades ou superdotação. No ano de 2006, 2 novas categorias são criadas pelo MEC, ou seja, o síndrome de Down, que anteriormente era visto dentro da deficiência mental, é agora olhado, observado como um sujeito nesta área, nesta nova categoria, síndrome de Down. O autismo, que anteriormente fazia parte das condutas típicas, também, então, é olhado, observado de uma nova forma, criando-se a categoria autismo. O que eu quero expor, clarear com o que estou referindo a respeito de sujeitos com necessidades educacionais especiais. Infelizmente, o currículo ou estruturas maiores tentam, de alguma forma, modificar nossa identidade, seja ela social-cultural, ou fazer com que a nossa identidade antiga permaneça.
Assim, quando criamos processos de pertencimento ou categorização, estamos constituindo, de alguma forma, identidades. Estamos nos referindo a determinados sujeitos, a determinados espaços, e estamos demarcando diferenças. Se o currículo pode estabilizar velhas identidades e pode construir novas identidades, o currículo ele também poderá ser percebido e visto como um artefato cultural. Por que o currículo pode ser visto como um artefato cultural? Na realidade, o currículo ele poderia e poderá trabalhar com questões de gênero, sexualidade, de homossexualidade, feminismo. Poderá enfatizar raça, etnia, religiosidade. Poderá enfatizar lutas, sejam elas internas ou externas. Poderá enfatizar questões, conceitos a respeito de faixas etárias. Trabalhar a respeito de lúdico, não lúdico. Currículo como artefato cultural, ele abre espaço rico para problematizações atuais. Um exemplo. Todo professor ou professora relacionado à educação infantil, séries iniciais ou as séries finais do ensino fundamental, bem como segundo grau, ensino superior, nós temos uma mania de trabalharmos com filmes. Porém, muitas vezes assistimos esses filmes com os nossos alunos, mas não problematizamos estes filmes. Não discutimos quais são as identidades que ali estão sendo representadas e quais as identidades que desejam ser construídas. Um exemplo disto seria um filme, na realidade um desenho, muito visto na educação infantil, A Pequena Sereia. Em um primeiro momento, poderíamos dizer, bom, é um desenho que tem uma sereia chamada Ariel, que se apaixona pelo príncipe Eric. Porém, seu pai não deseja que esta despose um príncipe, até porque não sabe que este era o desejo de Ariel. Ariel, assim, buscando casar-se com o príncipe Eric, procura uma bruxa do mar. A ideia de Ariel, ter pernas para poder, então, conhecer o príncipe. Ariel chega à caverna, lugar onde esta bruxa mora. Aqui é importante destacar que a grande maioria das heroínas de algumas produtoras de desenhos, aqui no caso a Walt Disney, utilizam-se de uma figura feminina quase que inexistente. Por quê? Na realidade, Ariel seria uma adolescente, porém com características de uma mulher mais velha fisicamente. Podemos dizer que Ariel estaria associada a um corpo, entre aspas, de uma modelo, top model. E a bruxa. A bruxa, na realidade, ela mora em uma caverna escura. A bruxa, na realidade, ela tem uma pele escura. A bruxa, ela é feia. A bruxa, ela tem uma voz também não tão bonita. Assim, podemos discutir por que em determinados desenhos as mocinhas são mais brancas, mais bonitas, mais belas, mais femininas. E as vilãs e os vilões são feios, horrorosos, mais escuros. Na realidade, nós temos um padrão bem forte sendo construído de gênero e de raça e etnia. Isto é tão forte neste desenho que determinada parte, quando Ariel troca sua voz para então ter pernas, a bruxa do mar salienta para Ariel que ela não necessita de sua voz para conquistar um homem, porque somente as mais caladinhas irão casar-se. Homens não gostam de mulheres tagarelas e fofoqueiras. Homens preferem as comportadas e caladinhas. Um desenho infantil, porém que vai construindo uma identidade de gênero, o que significa ser mulher. Assim, o currículo, nesta visão cultural, poderia nos auxiliar nestes mecanismos, nessas relações, nessas verdades, que vão sendo construídas e vistas por crianças e adolescentes, e que muitas vezes não criticamos. Veremos agora uma definição de multiculturalismo.
Multiculturalismo crítico compreende a representação de raça, classe e gênero como resultado de lutas sociais mais amplas sobre os signos e significações e enfatiza a tarefa central de transformar as relações sociais, culturais e institucionais nas quais os significados são gerados. O multiculturalismo, ele visa, entre outras questões, buscar um nexo entre currículo e identidade. Ou seja, como as identidades frente a essas questões sociais, raciais e de gênero estão sendo representadas e discutidas no currículo. Será que os preconceitos associados a essas questões permanecem ainda hoje no currículo? São eliminadas barreiras frente a sexo, frente à raça, frente à desigualdade social? Ou estas questões permanecem no currículo, se evidenciam e fortificam, então, estas desigualdades e preconceitos, como etnocentrismo, homofobia, xenofobia, entre outras questões. Multiculturalismo no currículo, ele busca, então, questionar essas identidades que estão sendo construídas, bem como propor uma relação mais ampla para o que desejamos frente a esta ideia de raça, gênero e desigualdades sociais. O multiculturalismo, assim, busca dar voz a vozes que hoje foram silenciadas no currículo ou negligenciadas, a vozes não existentes. Vozes como de um analfabeto, vozes como de um sujeito dito com necessidades educacionais especiais. Mas as vozes também das crianças que lá estão, dos professores e da comunidade escolar. Somos todos da mesma raça e etnia? Somos todos do mesmo sexo? Somos todos pertencentes a determinada cultura, sociedade, relação, principalmente econômica? Esta é a ideia do multiculturalismo e o currículo. Romper uma ideia fixa e um padrão único de construção de uma identidade social, de uma identidade cultural. Assim, o multiculturalismo busca construir novas formas e visibilidades destas identidades. Nossa dica de estudo hoje é referente à leitura de 3 obras relacionadas, então, aos estudos culturais, currículo e educação. O primeiro livro indicado é Identidade Cultural na Pós-Modernidade, de Stuart Hall, editado pela DPIA. Segunda obra, Cultura, Poder e Educação, um debate sobre estudos culturais, organizado por Rosa Maria Hessel da Silveira, editado pela Uber. E, por fim, Estudos Culturais em Educação, Mídia, Arquitetura, Brinquedo, Biologia, Literatura e Cinema, organizados por Marisa Voraber Costa e Alfredo Vega Neto. 3 indicações de biografia estão disponíveis a vocês, para que possam, então, entender um pouco mais os estudos culturais, currículo e educação. Bons estudos!